jogo de cartas SCAT é considerado um dos jogos mais estratégicos e intelectualmente desafiadores do mundo. O SCAT se tornou oficialmente o jogo nacional alemão e permanece extremamente popular até os dias atuais. Ao longo dos anos, ele atravessou fronteiras, continentes, acompanhando de movimentos migratórios europeus, chegando também ao Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. Hoje, o SCAT representa muito mais do que apenas um jogo de cartas. Ele representa tradição, estratégia, raciocínio lógico, análise matemática e tomada de decisão sob pressão. Mas apesar de toda essa riqueza histórica e estratégica, existe um problema muito importante enfrentado pelas comunidades de jogadores. O SCAT é extremamente complexo para iniciantes. Suas regras são difíceis de aprender no começo, suas estratégias exigem experiência e atualmente existem poucas ferramentas digitais acessíveis em português capazes de ensinar o jogo de maneira eficiente. Foi justamente a partir desse problema que nasceu o projeto The SCAT. O software web, desenvolvido com o objetivo de utilizar análise de dados para transformar partidas de SCAT em conhecimento estratégico. Nosso projeto foi desenvolvido pelos alunos André Macário Bardavira, Guilherme de Oliveira Macário Bardavira, Guilherme Zamorreno Rocha, Karina Yumi Iso, Nathalie de Barro Pupim, Pedro Henrique Costa Bonamin, Thaisa Versan e Vinícius Funk da Silva. O projeto foi apresentado como parte do projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Mas, antes de explicar como a aplicação funciona, é importante entender rapidamente como o jogo SCAT funciona. O SCAT é jogado por 3 jogadores utilizando um baralho reduzido de 32 cartas. Diferente de muitos jogos tradicionais, ele possui mecânicas extremamente estratégicas e baseadas em informação incompleta. Isso significa que nenhum jogador possui acesso total às informações da partida. Cada decisão precisa ser tomada utilizando lógica, memória, probabilidade e interpretação das jogadas dos adversários. O jogo começa com a distribuição das cartas. Cada jogador recebe uma mão, enquanto 2 cartas permanecem separadas no centro da mesa, formando o chamado SCAT. Depois disso, acontece a etapa mais importante do jogo, o leilão. Nesse momento, os jogadores fazem lances para decidir quem será o jogador declarante da rodada. O declarante será responsável por escolher o tipo da partida e tentar cumprir determinados objetivos estratégicos para vencer. Existem diferentes tipos de jogos dentro do SCAT. Entre eles estão o jogo de naipe, o jogo grande e o jogo nulo. Cada um possui regras próprias, formas diferentes de pontuação e níveis variados de dificuldade. Durante a partida, o jogador disputa as chamadas vazas. Uma vaza funciona como uma rodada dentro do jogo. Cada um dos 3 jogadores joga uma carta na mesa, e ao final da rodada, a carta mais forte vence aquela disputa. O jogador que vence a rodada leva as cartas daquela vaza e acumula os pontos correspondentes. O verdadeiro diferencial do SCAT está em sua profundidade estratégica. Os jogadores precisam constantemente prever ações dos adversários, calcular probabilidades e adaptar suas decisões em tempo real. Por causa disso, o SCAT também se tornou um objeto de pesquisas em áreas como inteligência artificial, ciência de dados e teoria dos jogos. Pesquisadores utilizam o jogo para estudar sistemas inteligentes capazes de tomar decisões em ambientes de incerteza. E foi exatamente essa conexão entre estratégia e tecnologia que inspirou o nosso projeto. Durante o desenvolvimento do trabalho, nossa equipe realizou uma pesquisa de campo junto da comunidade de jogadores de SCAT da cidade de São Paulo. Entramos em contato com representantes da Confederação Brasileira de SCAT, conhecida como CBS. Conversamos diretamente com jogadores experientes, organizadores de campeonatos e membros de comunidade. O principal problema que foi identificado foi muito claro. A comunidade enfrenta dificuldades para atrair novos jogadores. Muitas pessoas demonstram interesse no jogo, mas acabam desistindo por causa de complexidade das regras e da falta de ferramentas modernas de aprendizado. Além disso, também identificamos outro ponto importante. Mesmo jogadores experientes possuem dificuldade para analisar seu próprio desempenho e evoluir estrategicamente. Nossa aplicação funciona como uma plataforma web de análise de dados voltada para jogadores de SCAT. Com a orientação do Dr. Jailson Soares Jaime, adicionamos acessibilidade com ajuste de fonte e modo escuro. O sistema coleta informações de partidas realizadas em plataformas online e transforma esses dados em métricas estratégicas. Nessa área, o jogador insere os dados. Nossa ferramenta ajuda os jogadores a entenderem melhor suas decisões dentro do jogo. A aplicação possui uma interface simples e acessível. Logo na tela inicial, o usuário encontra um portal de entrada com um sistema de login e cadastro. Após acessar a plataforma, o jogador pode carregar arquivos de partidas exportados de plataformas de SCAT online. Esse arquivo passa por um processo de tratamento e análise realizado em JavaScript e Python. Depois disso, os dados são enviados para o processamento na nuvem. A partir dessas informações, o sistema gera dashboards interativos com gráficos e métricas detalhadas. Essas informações ajudam os iniciantes a entender os padrões de jogos e auxiliam os jogadores experientes a identificar erros e melhorar suas estratégias. Todo
Toda a estrutura tecnológica do projeto foi pensada para garantir a escalabilidade, organização e eficiência. No front-end, utilizamos HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript. No back-end, utilizamos Python e FastAPI. As principais plataformas internacionais de sketch e grande parte da literatura técnica sobre o jogo utilizam o idioma inglês. Por isso, desenvolvemos uma interface compatível com o padrão internacional da comunidade. Extremamente importante foi o retorno recebido dos próprios jogadores. Após apresentarmos os protótipos para membros da comunidade de sketch em São Paulo, recebemos feedbacks muito positivos. Os jogadores destacaram o potencial da plataforma para ensino, treinamento e fortalecimento da comunidade. O Sketch representa uma ponte entre tradição e tecnologia. Nosso objetivo não é substituir a experiência humana do jogo, pelo contrário. Nós queremos fortalecer a comunidade, facilitar o aprendizado e preservar a cultura do sketch para novas gerações. O sketch é um jogo centenário, mas através da tecnologia ele pode continuar evoluindo e alcançando novos públicos. E é exatamente isso que buscamos com The Sketch: transformar dados em conhecimento e transformar tradição em inovação. Muito obrigado!